Bom dia, meus amigos, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao canal. Após o último vídeo AGT que eu pude falar, como vocês veem, eu tento estar sempre dentro de um estilo simples, até porque assim nem sempre a gente tem ânimo para falar de Angola, né? A Angola não desperta tanto ânimo. Adoraria estar com aquele ânimo, falta as palavras bonitas, né, para falar sobre isso. Adoraria, imensamente. E hoje, ao ler uma matéria de um amigo, prefiro não salientar nomes, eu faço questão de frisar isso, mas ao ler a matéria de um amigo, cronista, que eu até respeito muito, ele salientou uma coisa que eu também comentei uma vez num vídeo, e o que ele salientou, e que eu também comentei no vídeo, e que faz todo o sentido do mundo, é exatamente o que eu hoje venho falar aqui, mas também vou, de novo, falar sobre uma matéria que tinha prometido quando fiz o vídeo da AGT. Os prazeres, né? Os prazeres da AGT. As luxúrias da AGT. Bom, eu falei que iria fazer depois um vídeo sobre a fome de Angola. Enquanto se gasta milhões nas luxúrias, né, da AGT, eu ainda deixei claro, de todos os ministérios, não é só a AGT, não é só o Ministério das Finanças, é todos os ministérios fazem as luxúrias e os lazeres sexuais, 80 milhões de kwanzas, sabe-se lá se não é mais, em grandes hotéis, porque eles não vão para prostíbulos de porcaria, nos arredores de Luanda, ou coisas desse tipo. Eles vão para hotéis, né? As meninas, que muita gente ainda fica com pena, não gostam de porcaria. Porcaria deve ser onde elas moram. Elas querem ir para os hotéis bons, como então. O povo passa fome, não é verdade? Mas o quesito que me trouxe inicialmente a falar é aquilo que eu li e aquilo que eu também já falei. A verdadeira questão é, sempre deixei claro, Angola, ou falar de Angola, no meu caso, é o lado humanitário. Coisa que eu ainda estou numa luta danada porque eu não consegui. Pedi ajuda pelo meu povo, pedi apoio na área de reabilitações, portanto, em próteses para o meu povo, porque nós estamos aqui praticamente quase todos os influenciadores a criticar João Lourenço. E a grande verdade, que eu já falei e hoje eu ouvi este grande cronista falar, e que é uma grande verdade, é que a crítica que nós fazemos constantemente a João Lourenço não passa de um orgasmo para o mesmo. Ele deve ler, ele deve ouvir, ele deve ver-nos e curtir com a nossa cara. Porque para ele, que para mim não passa de um ser humano baixo, pequeno, e que vive todo aquele ser que é pequeno, a nível de alma, a nível de espírito, ele vive exatamente de quê? Deste tipo de energia. Já dizia um amigo meu que foi diretor internacional da Petrobras no Brasil, no Rio de Janeiro, Filó, existe uma camada, ele não foi, deixar claro, generalizado, ele não se referiu a todos, mas ele falou, existe uma camada no teu país, e eu até acho que ele foi específico quando falou exatamente na área governamental, que a nível espiritual é tão baixa, que não é à toa que o teu povo vive num grau de pobreza extrema, paupérrima. Porque, a nível espiritual, aquelas pessoas são tão baixas que elas nutrem a energia mais negativa que existe. Portanto, hoje ao ler o comentário deste cronista, lembrei de um vídeo onde eu também falei disso, e é uma grande verdade. Todos nós influenciadores, quando fazemos um vídeo
ou numa página de Facebook, quando criticamos João Lourenço e os seus coleguinhas ministros, estamos dando, no fundo, um grande orgasmo. Às vezes aquele que, na parte sexual, ele não consegue, por uma impotência sexual, pela própria idade que já tenha, e que pela página ou pelo vídeo ele está tendo. Não é verdade? A idade às vezes atrapalha e faz com que o Bililau não trabalhe. E, no fundo, nós estamos lhe dando orgasmo, porque a maldade humana dele é tão grande, tão grande, tão grande, que ele se alimenta disto. A falta de espiritualidade destas pessoas é tão grande que isto que nós estamos fazendo alimenta estes seres humanos que governam o nosso país Angola. Enquanto nós fazemos com a melhor das intenções, quando nós muitas vezes dizemos presidente isto, presidente aquilo, nós estamos apelando ao coração deste ser humano, tentando fazer com que ele acorde, tentando fazer com que ele tenha sensibilidade. Hoje eu acordei, tomei um café e sentei na frente de um vídeo. Não tenho maquiagem, não tenho nada, estou simples, mais uma vez fazendo um vídeo. Isto não toca o coração de João Lourenço. Isto não toca o coração de uma ministra da Saúde. Isto não toca o coração do ministro das Obras Públicas. Isto não toca o coração de ninguém que está no governo de Angola, roubando milhões. Isto não toca o coração do Ministério das Finanças, da AGT, que rouba milhões porque quer fazer de todo o ministério um prostíbulo ambulante. Porque a casa governamental de Angola, como eu disse naquele vídeo, é um prostíbulo. O nosso governo é um prostíbulo. E é uma casa de ladrões. Mas isto, quando eu falo, vejo a imagem de um João Lourenço, de muitos outros, e até do próprio senhor Cláudio dos Santos, que até onde eu soube não é assim tão idoso, é jovem, rindo da minha cara. Só quero vos dizer uma coisa, meus amigos. Vocês podem rir o que for. O vosso grau de espiritualidade é o mesmo que uma retrete para a minha condição de ser humano. A vida é que nem uma montanha russa, sobe e desce. O que vocês hoje têm porque roubam de uma nação, assim como roubaram de mim, amanhã o carrinho de vocês que está no topo da montanha vai descer. Porque nada se mantém nesta vida. Tudo é sobe e desce. E lá na frente, todos nós vamos nos encontrar. Vocês não conseguem se manter numa linha linear. Deus é justo. Porque assim, uma nação passa fome. E uma nação passa fome enquanto um gasta 80 milhões de kwanzas ou coisa do tipo para uma festa de lazer sexual, enquanto o outro compra bancos, porque amanhã, não é, João Lourenço? Nós estamos à esperança que você perca as eleições. Por mais fraudulentas que sejam, você perca as eleições. E está comprando banco. É para garantir mais, além de tudo que já roubou, é para garantir mais a tua aposentadoria. Portanto, são essas coisas que a gente fica muito triste, não é? Muito triste. E a nação passando fome, 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 fome. E dos anos que tu teve e que a gente torce para que não continuem, por mais que tu estejas te agarrando ao osso, por mais que eu continue te dando ibope ao falar de ti. Mas é assim, tudo bem, concordo com o que o meu amigo e crítico cronista, porque também falou. Nós não deveríamos falar. Mas se nós não falarmos, se nós não batermos de frente contra você, amigo, você paga fortunas, você gasta fortunas para pagar a mídia internacional e até nacional, porque tem trouxa dentro de Angola que aceita em dólar
para falar bem de ti. E internacionalmente, para você fazer uma imagem de Angola e tua, como se você fosse alguma porcaria, tanto como ser humano, como profissional, a nível presidencial. Portanto, nós temos, de alguma forma, que te criticar. Eu, sinceramente, vou continuar a fazer. Não estou preocupada se você senta, se você ri, porque eu sei que você é um ser humano sem luz. Um ser humano que realmente tem orgasmo, se alimenta daquilo que eu estou falando de ti. Mas tu és realmente isso. Todo ser que não tem luz se alimenta daquilo que a gente fala. Se eu digo que tu és mau, tu dá risada, tu sente prazer, como quem diz, falem de mim, não importa se é mau, mas falem. Vou continuar falando, sim senhora, porque tu és um ser imprestável. Uma pessoa que não faz nada para um povo, que vê um povo morrer, que vê um povo, baseado no que eu vou ler, eu já sabia, mas nada como dados oficiais. Tu és imprestável. E eu só não vou dizer, queria te ver passar fome, porque eu não sou igual a ti. Eu não deixo nenhum cachorro de rua passando fome. Porque tem muito cachorro, senhor, que vale mais que você. Portanto, me baseando no comentário deste amigo cronista, vale sim o comentário dele. Mas isso vale para pessoas que têm luz. Não é a luz que acende no candeeiro, é luz espiritual, que não é o seu caso. Um relatório do governo angolano sobre a situação de insegurança alimentar e nutricional aguda em 3 províncias do sul, fome em bom português, conclui que 1,32 milhões de pessoas estão bastante afetadas e que até março de 2022 pode chegar a 1,58 milhões, presidente. Não são dados relativos. O senhor usa muita palavra relativa, né? Incompetente. Você é realmente um ser sem luz. Dá uma gozadinha, dá? Os dados constam do relatório realizado pelo Departamento Nacional de Segurança Alimentar, da Direção Nacional da Agricultura e Pecuária, DNAP, do Ministério da Agricultura e Pescas na província do Cunene, Huila e Namíbia, entre março e maio de 2021, com inquéritos em 17 municípios. O documento datado de agosto teria e terá como objetivo apresentar os resultados da análise da classificação das fases de insegurança alimentar, IPC, e da desnutrição aguda causadas pela seca e outros fatores externos. Os resultados permitiram concluir que 1,32 milhões de pessoas enfrentam uma situação de insegurança alimentar aguda alta. 1,32 milhões de pessoas enfrentam uma situação de insegurança alimentar aguda alta. O senhor foi para uma televisão, pelo amor de Deus, e se diz presidente este cara. Mundo! Presidente dos Estados Unidos. Aos angolanos que estão nos Estados Unidos, que me viram, que dizem também ajudar o povo de Angola, que estão nos Estados Unidos, que têm contato com emissoras dos Estados Unidos, eu mando meu recado. Agora sou eu, Filomena Carreira, que mando meu recado para vocês. Vocês que dizem estar ajudando Angola. Vocês estão em mercado americano. Vocês sabem o quanto eu estou apelando para o mercado americano. Tenho mais anos de carreira humanitária que vocês. Mas vocês estão no mercado muito bom. Podem apelar ao país que estão. Mas, de qualquer forma, eu mando meu recado. Porque eu sei que em mercado americano tem muita gente que fala português. E, de qualquer forma, eu também tenho muitos amigos nos Estados Unidos, sem serem só da comunidade angolana. Pelo amor de Deus, fiquem de olho em Angola. Porque este senhor
este calhorda, vai tentar, sim, fazer fraude com as eleições. E mediante o número que está sendo dado aqui, de pessoas que estão morrendo de fome, a situação só vai piorar. Só vai piorar. Refere o relatório indicando que este número corresponde a 49% da população. Eu tinha já dado um dado, falava em 17%, né? Tá aí. 49% da população que carece de uma intervenção urgente. E aí eu pergunto ao seu cara de pamonha, qual foi a intervenção que você e a ministra da Saúde, o Minarza, que cuida da área dos pobres, deram à população angolana? A ministra está sempre preocupada, além da sua aparência, com o Covid. É o Covid. Está gastando fortunas, mandando vir e tendo o apoio dos Estados Unidos, porque é uma nação que ajuda realmente, e também teve do Canadá. Mas deve ter levado um trocadinho por fora. No entanto, eu tenho um vídeo que prova como está o hospital. O hospital em Luanda parece um hospital fantasma, com cama do lado de fora, com tudo. E angolano parece que não gosta de morrer de Covid. Angolano continua morrendo de doença do sono, de malária, de paludismo, de uma série, e principalmente de desnutrição e fome. E aí eu pergunto, seu incompetente de merda, assim como essa senhora que está no cargo, que até todos os médicos estão fazendo greve em Angola, porque não querem, estão pedindo a exoneração dela, e você não quer. Por que você não quer? Ela é tua amiguinha particular? Se você já está vendo comprovadamente que ela, como ministra, não fez porcaria nenhuma. Insegurança alimentar aguda alta é um primor linguístico para gozar com a chipala dos matumbos. Todos nós, o povo, e relativizar o que de facto se passa com os que ainda estão vivos. Fome. Muitos outros não contam para esta estatística, pois quando estavam quase mesmo a saber viver sem comer, morreram. É engraçada esta frase. Muitos outros não contam para esta estatística, pois quando estavam quase mesmo a saber viver sem comer, morreram. Que realidade dura! As pessoas estão aprendendo tanto a sobreviver, não é nem a saber viver, é a sobreviver sem comida. E a água, quando tomam, é aquela água porca imunda dos rios, que não é tratada. Que quando estão aprendendo a sobreviver nesta miséria, por causa deste governo de... Não quero ficar repetindo esta palavra, morrem. A resistência deles tem limite, por mais guerreiros que eles sejam, a resistência tem limite, senhor. Um quadro, resumo, divide a situação por fases, tendo a primeira 31.260 pessoas em segurança alimentar, a segunda 820.998 pessoas em situação de estresse, a terceira 1.08.245 pessoas em situação de crise, a quarta 307.288 pessoas em situação de emergência. E a quinta fase, 0 pessoas em situação de catástrofe. Eu duvido um pouco. Este índice aqui de catástrofe, eu não concordo. Eu não concordo, porque eu estou em contato direto com Angola e o que eu acho que... Eu não diria que mais existe, mas que quando você é influenciador e quando você trabalha em todas as plataformas, o que mais te chegam são imagens. Só que se eu colocar uma imagem aqui, eu vou ser automaticamente... vão me cortar. Se eu colocar no próprio Facebook, também vão me cortar, porque ontem mesmo eu vi uma imagem que para mim é catástrofe. Para mim é catástrofe. Até de falar aqui, eu já vou ser cortada. Aquilo é catástrofe. Aquilo não é uma situação de emergência.
até falar aqui já vai ser uma situação que eu vou ser cortada. Entendam o seguinte, YouTube é trabalho. Eu tenho que noticiar as coisas sem melindrar ninguém. Portanto, catástrofe em Angola? Não, já existe sim. Portanto, a taxa não é zero. Já existe uma taxa. E até não considero pequena. Basta entrar nos hospitais e ver gente dormindo no chão. Ver gente deitada num pano e o pano não estar limpo. Não sei se vocês conseguem captar minha ideia. O pano estar vermelho. A enfermeira passar e escorregar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A projeção para o período entre outubro de 2021 e março de 2022 aponta na primeira fase um número de 482.825 pessoas em segurança alimentar. A segunda com 638.303 pessoas em situação de estresse. A terceira com 1.167.337 pessoas em situação de crise. 1.167.337 pessoas em situação de crise. Eu acho que o dado é muito maior do que isso. Em situação de crise. A quarta com 416.660 pessoas em situação de emergência. Também acho que o dado é maior. E a quinta, de novo, que é a catástrofe, 0. Portanto, 416 mil, que eles consideram situação de emergência, quando você entra no hospital e vê na condição que eu falei, pessoas deitadas no chão, não sendo atendidas, crianças, mãezinhas, deitada naquele pano onde a pessoa ou a enfermeira escorrega, porque o pano não está branco. Vocês conseguem captar o que eu estou dizendo? É mais ou menos dessa cor. Vocês conseguem captar? Né? Para eu não entrar em outras palavras para não ser cortada. Isso é situação de emergência? Não estamos falando de uma pessoa. Estamos falando de um hospital que, em vez de ter um chão branco, é um chão de seres humanos. É 1, 2, 3, 4 hospitais. Isso é o quê? De uma Angola que vem há anos nesta situação. De uma Angola que, de repente, tem um problema que não precisa nem ser Covid. E tem os hospitais cheios. E quando morrem pessoas, as casas mortuárias também ficam lotadas assim, sabe? Parecem flores. Isso é o quê? É emergência? O documento realça que a seca observada nos últimos 2 anos agrícolas, o contexto da crise econômica desde 2014, o aumento do custo de vida e a crise pandêmica, tinha que entrar o Covid aqui, desde março de 2020, resultaram no atual contexto de insegurança alimentar, aguda nas 3 províncias. Pode ter ajudado, como o mundo inteiro teve. O mundo inteiro está se virando, mas Angola continua com... Antigamente era a guerra, pá. É a guerra, pá. Agora é o Covid, pá. É isso? Incompetente. Não seria, bom, agora estão satirizando, não seria de incluir também as ações socialmente terroristas da UNITA, de Savimbi, de Adalberto Costa Júnior, dos colonistas portugueses, dos descendentes de Ocão? Boa! Quer dizer, quem fez a matéria agora está satirizando. De acordo com o relatório, a escassez das colheitas afetou gravemente o acesso das pessoas aos alimentos na região sul de Angola, com forte vocação agropecuária, agravando o estado nutricional das populações. População que, referia-se antes de morrer, estava viva. Com tendência de redução acelerada das reservas alimentares, a situação tende a evoluir para o nível da crise alimentar, como relevam os dados apresentados no quadro. Bom, aí fala que tem a ver com os 46 anos do MPLA. Aqui relata, 46 anos depois do MPLA ter comprado Angola, esses cidadãos nem direito têm a peixe podre ou a fubá podre.
E mais ou menos a matéria vai em cima disso, né? Portanto, presidente, para não ficar me alongando muito, porque eu já não estou a fim de fazer um vídeo muito longo, diante destes dados que eu passei para o senhor, né? E onde, dando razão ao meu amigo cronista, a gente não deveria realmente estar aqui a toda hora, né? Estimulando e falando mal do senhor. Porque o falar mal para o senhor é quase um elogio. Falar mal para o senhor é alimentar o seu ego realmente. Se fosse ao contrário, se fosse para mim, eu iria ficar muito mal. Se alguém ficasse a toda hora falando mal de mim, provando por A mais B que eu era uma incompetente, eu ia ficar muito mal. Mas não é o seu caso, presidente. O senhor se alimenta disso. O senhor é uma pessoa que na área da espiritualidade a gente chama de egum, sabe? São seres sem luz que se alimentam exatamente disso, do que existe de mais negativo é o senhor. Quanto mais a gente falar de coisa ruim do senhor, mais o senhor dá risada. E com o seu jeito calmo, meio demoníaco, o senhor quer mais é isso. Falem de mim, porque enquanto vocês estiverem falando, pela calada da noite eu vou fazendo. Só que, meu senhor, o senhor pode pensar assim, e o senhor pode até fazer, mas nós todos estamos de olho no senhor. Não pense o senhor que por mais que a gente fale, a gente não está enquadrando e a gente não está de olho no senhor. A sua resistência não vai durar para sempre. A sua resistência diante destas notícias, onde impera a promiscuidade de um governo, em todos os sentidos, em não ter mantido a palavra quando assumiu o cadeirão, quando prometeu, porque palavra o senhor nunca teve. Honestidade é uma coisa que o senhor não conhece. Hombridade é uma coisa que o senhor não honra, porque bolas o senhor não as tem. Mas quando assumiu o cadeirão e disse, vou dar 500 mil empregos, vou acontecer pela área humanitária, eu fui a primeira que me encantei. E falei, epa, algo vai mudar. E logo, não esperou nem 100 dias, o senhor já começou a deixar todo mundo decepcionado. Por isso, não estou preocupada se o senhor, do outro lado, quando vir um vídeo meu ou de qualquer outro influenciador, der risada ou sentir um orgasmo, porque isto está alimentando. O que importa para mim não é o que o senhor vê e como o senhor sente. É como o mundo está me vendo, é como o mundo está sentindo e é como a minha nação está me vendo. Porque a nossa força de nação e como os outros povos estão me vendo, que sim, nesta união, nós iremos derrubá-lo. Sabe por quê? Porque notícias como esta que eu li é que são realmente o mais importante para provar ao mundo a sua incompetência e o ser humano maldoso que o senhor é. Se isto vai alimentar o seu ego, porque o senhor é um ser imprestável, sem luz, maldoso, não precisa ser eu a dizê-lo. Se vou alimentá-lo por mais 1 minuto ou 2 de orgasmo, porque a sua incompetência sexual foi-se, não tenho nada a ver com isso, mas que eu vou continuar nesta missão, eu vou. Porque a única finalidade que eu, e acho que uma nação inteira quer, é vê-lo fora do poder. Porque só assim nós poderemos ter, quem sabe, a esperança de um amanhã melhor. E ao meu povo eu só posso pedir uma coisa. Nós só podemos ganhar uma causa se nós acreditarmos nela. Se nós lutarmos por ela. Não adianta uma pessoa, não adianta 2. Adianta uma nação junta. Todos acreditando, todos tendo a integridade de acreditar, lutar e juntos, unidos, podermos, sem dúvida, partir para esta ação. Obrigada a todos, um beijo grande, sem desistir da luta. Beijinho.